O Internacional vence o Maracanã por 3-0 no Orlando Scarpelli e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Num jogo de dois tempos. No primeiro, o Internacional extremamente pragmático, lento e de pouca criatividade. No segundo, aproveitou o cansaço do adversário e também a questão mental e fez o seu resultado para passar para a próxima fase da Liga Nacional. Muito bem, pessoal, Felipe Jobim aqui para repercutir esse jogo do Inter contra o Maracanã, vitória colorada por 3-0 no Orlando Scarpelli. Como eu falei na introdução, primeiro tempo extremamente pragmático, lento e de pouca criatividade do Internacional. Porém, a gente pôde ver um volume de jogo diferente do que a gente viu contra o Mirassol. O causador disso? O esquema. 3 volantes contra o Maracanã, como eu falei no meu primeiro vídeo, não era algo que eu via acontecendo naquela partida, porque era um jogo onde o Inter precisava ir para cima para fazer o resultado. Por isso, o Roger entrou com 2 volantes, Fernando e Bruno Henrique, e com 3 jogadores mais avançados no meio de campo. Gustavo Prado, Wesley e Alan Patrick. Eu até achei que ele ia poupar daqui a pouco o Alan Patrick, daqui a pouco um Fernando, mas não, ele foi com força máxima para o jogo, fazer o resultado logo, fazer o score necessário logo, para no intervalo talvez fazer suas mudanças necessárias e poupar alguns jogadores mais importantes, visando também o jogo contra o Sport em Pernambuco e depois a grande decisão contra o Bahia pela Copa Libertadores na semana que vem. Porém, o Internacional não conseguiu fazer valer a sua soberania técnica perante o Maracanã no primeiro tempo. O Inter teve muita dificuldade para criar jogadas, para ter um volume de jogo, mas sem muita efetividade no ataque, com raras exceções criadas, com várias chances criadas por Ricardo Matias, que foi o grande nome da partida. Só não foi melhor no jogo, na minha opinião, que o Fernando, que é um cara que domina o meio de campo do Internacional e é um cara que dá esse volume de jogo, porque apesar dele ser um volante, apesar de ser o primeiro volante, ele tem passes mais verticais, ele tem passes mais ousados para o ataque, então é um cara que dá um outro volume de jogo para o Internacional, coisa que a gente não vê no Ronaldo. Eu já falei isso no último jogo, né, no meu comentário sobre o último jogo. O Ronaldo não é que ele é ruim, não é que ele é bagre, não é que ele tem característica mais defensiva que o Fernando. O Fernando, apesar de ser sim um volante defensivo, ele chega ao ataque, ele chegou algumas vezes no ataque no primeiro tempo. E o Ricardo Matias, o Ricardo Matias é o grande nome do ataque do Inter, não conseguiu marcar gol hoje, mas ele teve uma grande chance que bateu na trave, ele deu um volume de jogo para o ataque do Inter, ele dá opções, ele aparece para o jogo, ele se antecipa nas jogadas, ele faz o pivô, ele faz parede, então ele é um centroavante, ele é o que a gente precisava para esse esquema do Roger Machado. Então, para mim, tanto o Fernando no primeiro tempo e o Ricardo Matias foram os 2 grandes nomes do jogo. Outro jogador que foi muito bem na partida, pelo menos no primeiro tempo também, foi o Bernabei, que aí com ponta do lado dele, começou com o Gustavo Prado, mas depois o Prado, ele inverteu com o Wesley, ele conseguiu ter mais profundidade no ataque do Inter e chegar com mais perigo. Então foi outro nome que eu gostei bastante no primeiro tempo. Tirando isso, foi um time bem tímido do Internacional no primeiro tempo. Teve o pênalti, e aí eu tenho que falar sobre o Alan Patrick, porque eu sou um grande defensor e eu sou um grande fã do Alan Patrick. Só que no momento em que o nosso camisa 10 e capitão, que é a nossa referência técnica, que é o cara que na hora difícil, na hora que as coisas não vão estar funcionando, ele tem que ir lá e resolver, ele cobra um pênalti de cavadinha numa decisão, por mais que o Inter estivesse com a vantagem, por mais que a gente saiba que o Maracanã não é um time tecnicamente superior ao Inter ou que pudesse dar algum tipo de desafio ao Inter, não pode brincar, não pode dar sorte ao azar. E o Alan Patrick vai lá e cava o pênalti. Assim, gurizada, cavadinha não dá vantagem nenhuma pro batedor, 0. Assim, qual é o melhor tipo de pênalti que a gente tem, tipo, não conhecimento, mas que a gente tem uma ideia de um pênalti bem batido, um pênalti perfeito? É o que bate na bochecha da rede, né? O que bate no lado na rede do lado, porque aí o goleiro não tem como pegar, por mais que ele se estique. Outro tipo de pênalti muito bem batido é quando o jogador ele desloca o goleiro, quando ele consegue ver que o goleiro vai cair para um lado e ele chuta no outro no último momento. Então, tem estratégias para bater pênalti que vão dar vantagens ao cobrador.
Cavadinha não é uma dessas estratégias que dão vantagem ao cobrador. Não, ela só te coloca em risco de acontecer esse tipo de coisa que aconteceu no pênalti do Alan Patrick. Então, é muito triste ver o nosso camisa 10, ver o cara que era para decidir se colocar em risco assim. Termina o primeiro tempo com o Inter extremamente pragmático, lento. Depois do pênalti do Alan Patrick, o Inter cai de produção. O Inter sente o pênalti perdido por Alan Patrick. O Maracanã começa a gostar um pouco mais do jogo, mas por falta de qualidade técnica, não consegue levar perigo ao gol do Inter. Mas começa a gostar do jogo, começa a ter um volume de jogo maior que não tinha no começo da partida. Bom, aí chega o segundo tempo e o Alan Patrick faz o que ele tem que fazer. Ele decide, ele pega e tira um coelho da cartola, uma falta muito bem batida, sem chance para o goleiro, e abre o placar. Bom, a partir do placar aberto pelo Inter, o Maracanã ele desiste do jogo. Se ele tinha algum tipo de tentativa de reação para levar o jogo para os pênaltis, depois do gol sofrido, o Maracanã desiste de jogar, ele se retrai um pouco mais, ele sente o gol do Alan Patrick, e aí o Inter consegue ter mais liberdade, consegue ter mais tranquilidade para criar jogadas, chega ao 2-0, depois com um golaço do Wesley, inclusive com a assistência de Alan Patrick, que chega no duplo-duplo, e depois, já na reta final, Oscar Romero prega o último prego no caixão e faz o 3-0 com um chute de fora da área. O primeiro tempo do Inter foi muito pragmático, mas no segundo tempo o Inter soube aproveitar a sua soberania técnica. Ainda tem muita coisa para ser melhorada, o Inter perdeu 3 pênaltis na partida, o que num jogo contra uma equipe mais qualificada pode significar uma eliminação. O Inter não pode perder tantas chances de gol, o Inter não pode perder tantos pênaltis num jogo de mata-mata, por mais que fosse o Maracanã, não pode se colocar em risco. Foi por conta desse tipo de coisa que a gente já caiu várias vezes de competições de mata-mata, por a gente talvez não levar tão a sério jogos que a gente precisava levar, ou de desperdiçar chances que a gente não podia perder. Então isso a gente precisa melhorar, não só para a Copa do Brasil, mas também visando a Copa Libertadores. E agora eu quero saber de ti, o que tu achou da partida? Tu gostou do Internacional no jogo de hoje? Não gostou? O que tu tem para falar dos pênaltis do Inter? Preocupa? Ou acha que é só um asterisco num jogo onde o Inter fez seu score mesmo sem precisar de pênaltis? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga para mais vídeos como esse. Feito, gurizada, tamo junto e até a próxima.